dinâmico, atual, municipalista, feito para você, com você. Está no ar o podcast AMANS. E hoje é com grande satisfação que recebo aqui no nosso podcast ela que coordena 3 estados pelo Unicef: Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Helena Oliveira, bem-vinda ao nosso podcast. Já antecipo o agradecimento por atender o nosso convite e estar aqui com a gente. Luiz, nós aqui agradecemos o convite e estar aqui com vocês mais uma vez nessa parceria com a AMANS é uma grande satisfação por parte da Unicef. Fala pra gente sobre essa capacitação, qual é o objetivo? Um ciclo de capacitação que dura 4 anos, né, com uma série de encontros presenciais com gestores e gestoras setoriais das políticas públicas municipais a discutirmos sobre uma agenda de trabalho em prol do aperfeiçoamento, do aprimoramento das políticas municipais. Hoje iniciamos esse ciclo de capacitação dessa edição. Essa edição começou esse ano, 2025, vai até 2028, e hoje foi o início, né, podemos dizer assim, a largada das ações presenciais do selo. Nos conteúdos de hoje, nós apresentamos e discutimos a metodologia de todo o selo, o que eu costumo dizer as regras do jogo, de como o município vai se movimentar e as atividades que ele vai precisar realizar, os materiais institucionais que ele vai receber em todas essas formações. A gente costuma chamar nem ciclo de capacitação, mas ciclo de formações, né? Onde a gente troca muito conteúdo, não só a gente oferece conteúdo, a gente costuma também dizer de uma consultoria mais dedicada ao município, e hoje foi muito mais essa largada, né, apresentando toda a metodologia do selo, e com um tema muito central, muito importante nessa edição, que é o tema da equidade étnico-racial nas políticas públicas para a infância e adolescência. É um tema central, de extrema relevância para a gente está com muita prioridade nesse tema, convidando o engajamento dos municípios a dialogarem, a compreenderem como é que faz política com equidade para alcançar cada criança e cada adolescente no seu município. Muitas vezes aquelas crianças invisíveis que a gente nem pensa que existem, nem imagina que possam existir no nosso município, mas lá estão. E que a gente precisa, como um gestor ou uma gestora pública, um servidor ou servidor pública, alcançá-las igualmente. Helena, hoje, na capacitação realizada aqui na AMANS, um fato chamou a atenção do público, que foi a participação de um jovem adolescente do município de Pirapora. Ele se apresentou como músico, né? Era a atividade que ele realizava no município, mas, segundo ele, até conhecer o NUCA, né, ele ainda era desconhecido, não conseguia apresentar seu trabalho. E ao participar desse projeto, ele acabou desenvolvendo a timidez dele que existia, ele disse que melhorou e acabou tendo mais comunicação com as pessoas e, além disso, participou de cursos de artesanato, desenvolveu mais a questão da musicalidade dele e hoje ele se sente muito feliz e está estimulando outros jovens, adolescentes do município a também buscar por reivindicações no município, como ele falou da energia em bairros distantes do dele, que ele conseguiu estimular os jovens a procurar a prefeitura para que a energia chegasse em alguns bairros. Fala sobre isso também, esse engajamento dos jovens na questão do Unicef. Sim, um dos pressupostos da participação do município no selo Unicef é que o município que faz a adesão ao selo, primeiro é uma adesão espontânea, o município é convidado, a gente encaminha convites aos municípios do norte de Minas, então olhando para essa região do semiárido mineiro. Os municípios do semiárido mineiro são convidados, são um total de 249 municípios. Todos recebem comunicação para fazer adesão ao selo e a gente mobiliza bastante para que eles façam adesão, porque são os municípios que mais precisam, né, estão num contexto de vulnerabilidade alta, socioeconômica. E a gente reconhece isso e a gente busca exatamente
assessorar e apoiar esses municípios. Porém, para o município fazer a adesão e seguir recebendo essa assessoria do Unicef, ele precisa ter a contrapartida de instalar um NUCA, criar um NUCA. O que é o NUCA? NUCA é o Núcleo de Cidadania dos Adolescentes ou das Adolescências. É um pressuposto no entendimento de que para realizar uma boa gestão, uma gestão qualificada de atenção à criança e ao adolescente, um município precisa dar a participação, precisa abrir o fórum, o espaço de participação cidadã de adolescentes. Então, de maneira formal e não alegórica e não eventual, se formaliza por decreto, por alguma normativa municipal, a instalação desse grupo, que é paritário em termos de sexo, meninos e meninas, a partir dos 16 anos, às vezes com menos, né? A gente tem experiências de nunca que o menino entra com 12 anos e é adolescência já também. E o mínimo de 16, 8, mas podendo ter mais a partir dos 12 anos, é isso. E qual é o grande objetivo, além de efetivamente reconhecer por parte do município que o desenho de uma política pública para criança e adolescente não pode ser feita sem o adolescente, sem a adolescente. Então esse é um princípio básico da existência do NUCA. Mas o NUCA, per si, promove outros ganhos, outros resultados, outros efeitos na vida desse adolescente, dessa adolescente. O primeiro, a gente reconhece, com esse exercício da instalação de um NUCA, que o processo de desenvolvimento cidadão da cidadania dos adolescentes passa por criar esse espaço de fortalecimento das suas identidades, de fortalecimento das suas capacidades, de fortalecimento dos seus reconhecimentos, da sua autoproteção, inclusive. Então, ter esse lugar de pares é fundamental. E aí, os adolescentes que fazem parte do NUCA são convidados a desenvolverem ações cidadãs do seu município. Interessante. Vamos desenvolver, vamos fazer em grupo, trabalhar ideias, colocar ideias em práticas. A gente tem experiências lindíssimas. Só para você ter uma ideia, são 2.000, essa edição estamos com 2.460 e poucos, quase 2.500 municípios no país inteiro adessos ao selo Unicef. Minas Gerais está com um número de 174. E nossa intenção com esse número de municípios no país inteiro, mais especificamente Norte e Nordeste, é que todos os municípios têm NUCA. E tem municípios com mais de um NUCA. É uma média, Luiz, de quase 60 mil meninos e meninas. Que interessante. Criando, assim como o Natan hoje falou ali, multiplica isso por 60 mil. É muito menino e menina criando, inovando, transformando a sua comunidade, transformando o seu município per si. Então já é o engajamento, é o que nós, Unicef, ficamos muito felizes por ter contribuído com esses processos, porque são talentos, são realidades, são potências que já existem, que já estão colocadas. Bastou regar o jardim e as flores aconteceram. Fala também, Helena, dessas parcerias, igual você tem a parceria do Centro Dom José Brandão de Castro, né? Hoje a Copasa também esteve presente aqui, a CEDESE também de Minas Gerais, né? A Secretaria de Ciência Social também participou do evento. E fala pra gente dessas parcerias que vocês buscam, tá? E depois eu vou perguntar sobre a AMANS, que a AMANS tem um grande carinho pelo Unicef, por vocês. Igualmente. Todo evento que vocês realizam, vocês procuram a AMANS se dispõe e participa. Aproveitar aqui até agradecer o nosso presidente, o atual presidente é Ronaldo Soares Mota Dias, prefeito de São João da Lagoa. Né, hoje, devido a compromisso lá no seu município, ele foi representado pelo secretário executivo Fabiano Lopes de Oliveira. Sim. Tá? Fala pra gente sobre essas parcerias. Então, parece chavão, mas não é chavão, assim, com quem faz nada sozinho.
e quando a gente faz junto, a gente faz melhor e vai mais longe, né? E esse é um princípio que a gente tem visto a evidência muito grande aqui no norte de Minas, quando a gente foi dialogar com diversos atores institucionais, apresentando essa agenda que a gente queria realmente alcançar, 249 municípios. E nós buscamos diálogos e fomos muito bem recebidos e interagidos, então estabelecendo aí várias alianças de diversos formatos, com as associações de municípios. Sim. Nós temos a AMANS, mas temos a associação do Vale do Mucuri, do Vale do Rio Doce, do Norte, estamos aqui, e a do Jequitinhonha. São os 4 regionais onde a gente tem atuação nesses 249 municípios. Queremos continuar com esse processo porque foi fundamental no processo de mobilização, naquela etapa que eu comentava antes, de convidar os municípios a se engajar e fazer os prefeitos fazerem adesão ao selo. Agora a gente já começou, se encerrou a etapa de adesão. Agora os municípios que ficaram, né, que fizeram adesão, estamos em 147, ou 174, sempre troca. 147 mesmo. 147. 147. Sim. 147 municípios que em Minas Gerais a gente vai trabalhar até 2028. Então, as associações foram fundamentais nesse processo de mobilização, mas a gente quer continuar porque para manter esse 147 até 2028, a gente vai continuar precisando trabalhar estratégias de mobilização, de permanência desses municípios junto com vocês, com as associações. Sim. Parceiros também foram e são o Rotary, né? O Rotary foi muito fundamental, uma demonstração de esforço bacana. A Copasa. A Copasa foi uma surpresa para nós, assim, a gente não conhecia, claro, a gente conhecia a empresa, mas não imaginava que tinha tanta afinidade em temas como temos, né? Sobretudo no tema ambiental, e estamos falando de uma região semiárida com grandes implicações climáticas que afetam suas populações. Então, a Copasa é um parceiro também que se configura nessa edição. A Tribunal de Contas, também, de Minas Gerais. Também podemos falar do Ministério Público. E da CEDES, da Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem aí a liderança do tema da infância e da adolescência e que estava aqui hoje também, tem participado de todas as capacitações anteriores, dialogando muito fortemente em alguns temas como da proteção contra as violências. Então, CIPIA, Sistemas de Informação, né, de Proteção à Infância e Adolescência, e tantos outros temas sobre crianças vítimas e testemunhas de violência. Então, a parceria é fundamental, porque são atores, esses todos que eu mencionei, interagem com os municípios, conhecem esse público dos municípios de uma perspectiva ou outra, estão aí interagindo com os municípios e nós também. E nesse momento a gente se junta, se fortalece, né, e a gente vai mais longe, alcançando o município sem deixar a peteca cair e criando essa camada de sustentação para que o município prossiga no seu desenvolvimento e, efetivamente, em última instância, é a criança que mora lá naquele município, dorme, acorda, estuda naquele município, se desenvolve com seus direitos garantidos e a segurança. Então, todo mundo perceba a grande rede que se estabelece quando a gente faz essas parcerias. E o nosso único e principal objetivo é a qualidade das condições de vida de cada criança e cada adolescente. A gente convida esses atores, entendendo e une esforços a esses atores, porque eles também já têm uma trajetória com esses municípios. Convida esses atores a ingressarem numa jornada de promoção dos direitos de crianças e adolescentes. Cada um se torna um agente de proteção, um agente de promoção dos direitos, a sua forma, o seu manejo,
para que a gente de fato transforme a realidade de desigualdade que impacta a vida de crianças e adolescentes. Helena, você falou de realidade e desigualdade. E, de fato, você está aqui hoje numa região de seca, uma região do norte de Minas, Vale do Mucuri, Vale de Jequitinhonha. Nós temos secas prolongadas. A gente sabe do esforço dos prefeitos. Os prefeitos, a gente acompanha o dia a dia, estamos sempre promovendo eventos aqui, e a questão social é sempre relevante. A gente vê as dificuldades que os prefeitos têm para poder fortalecer essa questão social, que os jovens, as crianças, além dos direitos, tenham também vida digna, uma boa educação, uma boa saúde, uma boa assistência social. E eu vejo isso, essa participação do Unicef, do selo Unicef, fundamental como parceria. O que você tem falar sobre essa parceria e sobre essa questão que está lá no município, que os agentes vivem o dia a dia, o prefeito está se esforçando para mudar as realidades? Luiz, eu vou trazer uma coisa aqui que pouco se observa o valor que isso tem. O desenvolvimento infantil e da adolescência é o mais profundo investimento que um gestor pode fazer. Só que isso não é percebido desta maneira. A riqueza e a potência que está contida no desenvolvimento, no bom desenvolvimento de uma primeira infância, de uma segunda infância, a adolescência, e de uma terceira infância, a adolescência, 16 ou 18 anos, é chave, decisiva. É um investir nessa fase da vida. É um processo de transformação absurdo em termos de crescimento de um município, de desenvolvimento do município. Não é um gasto, mas é um investimento social e econômico. E nossa mensagem para os gestores, para os prefeitos mesmo. A gente está aqui numa associação, para o norte de Minas, e que tem também esse papel de apoiar os municípios dessa região no seu desenvolvimento, Não por acaso, a gente é um super parceiro, já tem quase 10 anos essa história, Está aqui com a Mães, então um salve para a Mães nesse processo, muito afinado com o que a gente também acredita, e vocês sabem bem qual é o desafio de manejar e de fortalecer essas municipalidades, em nome de um território, de uma região, que é isso. A gente também tem esse princípio, só que a gente traz na centralidade a infância e a adolescência, porque esse é o maior investimento. Então, tudo tem a ver com a forma como a gente enxerga o processo. Uma coisa é a gente entrar numa administração e viver 4 anos em função de qualquer outros objetivos que não seja o público. Público no sentido da coisa pública. Outra coisa é a gente apostar na nossa população. Apostar no bem viver, apostar na vida, apostar na qualidade de vida, apostar nesses processos. Bom, tem várias camadas do nível regional, estadual, federal, para acessar políticas básicas de educação, saúde e proteção, que são os 3 eixos aí da infância e da adolescência. Mas a gente está aqui para isso. Então, é fundamental que a gente tenha a adesão, a sensibilidade, a atenção e a dedicação mínima do prefeito, da prefeita. Esse é um recado que eu trago aqui para prefeitos e prefeitas, Atenção e prioridade nas suas infâncias e adolescências. Há muito a se ganhar com isso. Além de várias parcerias, a possibilidade de conquistar, inclusive, linhas de parcerias
muito mais potentes no seu desenvolvimento do próprio município. Então, se a gente entender que aquela criança, se ela tem um bom entorno, né, comunitário, de proteção ambiental, né, de construção, uma cidade segura, diversos investimentos que giram em torno dessa centralidade. O processo de construção de parcerias e adesões, de engajamentos de outras instituições é chave. Ok, Helena, muito bom esse bate-papo, tá? A gente, como eu anunciei no começo do podcast, é uma nova etapa do nosso podcast. Esse espaço aqui é reservado para os prefeitos associados, também para as autoridades regionais, para aqueles agentes também que participam com a gente dos eventos aqui, sempre o objetivo principal, desenvolvimento da região norte mineira, onde é a área mineira da SUDENE, onde a AMANS atua. E a gente, como eu falei, a gente sabe o esforço de cada prefeito, sabe a dedicação, a vontade de ver as crianças e os jovens crescendo, sobre isso, tendo condições de vida melhor. E tenha certeza, a AMANS tem esse propósito de estar sempre firmando isso junto aos nossos prefeitos e prefeitas. E já deixo aquele grande agradecimento em nome do presidente Ronaldo Soares Mota Dias, que é prefeito de São João da Lagoa, da nossa diretoria, por você estar nessa parceria com a gente há tantos anos, de escolher a AMANS para participar dos eventos, das ações do Unicef. Não, nós é que agradecemos de fato, é sempre uma alegria muito grande quando a gente organiza as atividades e que temos que estar em Montes Claros, e a gente já sabe que pode contar com a AMANS, parceira de toda hora e de todo tempo, né? E a gente quer também alcançar esse nível de relacionamento com as outras associações que eu mencionei, que estiveram muito fortes no momento de mobilização desses municípios. A gente quer prosseguir com isso, né, com as outras 3 associações aqui da região, e dizer, sim, de que da nossa alegria de estar podendo participar de um momento como esse, né? Chegar até aqui significa que a gente vem de uma história, né, bastante bacana, e desse diálogo direto com o prefeito, prefeita, né, aqui, que desde a associação, que a gente possa, de fato, levar esse recado aos prefeitos e prefeitas sobre a importância do desenvolvimento. O investimento no desenvolvimento é investir em pessoas, investir e acreditar nas pessoas do seu município, porque essa transformação do bem viver, essa transformação da cidadania, do direito, né, do acesso ao direito, de promover o acesso ao direito, quer frutos mais duradouros, raízes mais fortes do que uma família que acredita naquela pessoa pública, né, que está fazendo ali pela sua população, investimento líquido e certo para tudo sempre. Muito obrigado, Helena. Hoje finalizamos aqui o nosso podcast com Helena, que é chefe do escritório, mas também responsável pelo Unicef nos estados de Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Valeu, gente. Um próximo podcast estaremos anunciando aqui na programação da TV AMANS. Muito obrigado pela audiência e por conferir este podcast nessa nova etapa. Valeu, obrigado por estar com a gente. Podcast AMANS.